prescrição. Esse problema, ele caiu numa questão de concurso público e a gente só aprende prescrição se praticarmos prescrição na prática. Daí a importância de resolvermos esse problema de prescrição, essa questão prática de prescrição juntos. É o que eu vou fazer aqui agora com você. Vamos lá. O problema é o seguinte. No dia 2 de março de 2008, Karen, 30 anos, funcionária do caixa do supermercado Rei, subtraiu para si a quantia de R$700. Então, ela subtraiu a quantia de R$700 do supermercado, ela era caixa de supermercado, e no dia 2 de março de 2008, ela subtraiu, então, R$700 do caixa de supermercado. No dia seguinte, percebendo a facilidade ocorrida no dia anterior, Karen voltou a subtrair determinada quantia do supermercado. Então, no dia seguinte, no dia 3 de março de 2008, ela subtraiu outra quantia, que não, o problema não diz quanto, mas diz que ela subtraiu outra quantia porque ela percebeu a facilidade que existia para subtrair dinheiro do supermercado. E ela era a caixa do supermercado. Ainda na mesma semana, a funcionária, com o mesmo modus operandi, subtraiu por mais 2 vezes valores pertencentes ao estabelecimento comercial. Então, ela fez isso mais 2 vezes na mesma semana. Subtraiu de Y, e vamos imaginar que seja 5 de março, ela subtraiu W. Então, ela subtraiu 700 e mais 3 quantias que não se menciona aqui expressamente o valor. Esse foi o fato. Então, a gente já pode entender que aqui o problema traz para nós um caso de crime continuado. Concurso de crimes. O que é o crime continuado? É uma espécie de concurso de crimes. Entre as espécies de concurso de crimes, nós temos o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. No concurso material, nós temos 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes. No concurso formal, nós temos uma conduta e vários crimes. E no crime continuado, nós temos também várias condutas e vários crimes. Só que o crime continuado, ele precisa de algumas características previstas expressamente no artigo 71 do Código Penal. O artigo 71 do Código Penal diz que há o crime continuado no caso de quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie pela condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. É exatamente o que acontece aqui, né? O agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, mais de uma conduta, aqui a Karen realizou 4 condutas, então mais de uma conduta, pratica 2 ou mais crimes, aqui 4 condutas e 4 crimes de furto, crimes da mesma espécie, condições de tempo. Vejam, os crimes todos, os 4, foram praticados durante uma mesma semana, e a gente sabe que crime continuado, eles têm que ser praticados dentro de 30 dias, então se várias condutas criminosas foram praticadas durante os 30 dias, não existia um intervalo maior de 30 dias entre essas várias condutas, vai haver o crime continuado. Então, parece aqui condições de lugar, ou seja, ela se valeu de uma mesma facilidade. Qual facilidade? Ela era caixa do supermercado e, portanto, ela se valeu dessa mesma facilidade. Então, está presente aqui também a condição de lugar. Então, vejam que todas as condições do crime continuado estão presentes. Condição de tempo, lugar e maneira de execução. A maneira de execução é semelhante. Ela, como caixa de supermercado, se valeu daquela facilidade de ser caixa de supermercado, subtraiu R$700 num dia, viu que era fácil subtrair, no dia posterior subtraiu outra quantia e na mesma semana voltou a subtrair mais 2 vezes. Então, é um clássico crime
um clássico exemplo de crime continuado. Concurso de crimes, 4 condutas, 4 crimes de furto, e ela então praticou o crime continuado. E a questão aqui é sobre prescrição. E aí o problema continua. Ocorre que as condutas de Karen foram filmadas e os vídeos foram encaminhados para o Ministério Público, que ofereceu denúncia pela prática do crime descrito no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, de furto, por 4 vezes na forma do artigo 71 do Código Penal. Então, o Ministério Público tipificou isso aqui no 155, parágrafo 4º, inciso 2, combinado com 71, que é o crime continuado, em 4 vezes, né? Porque foram 4 condutas criminosas. Em 20 de abril de 2008, a denúncia foi recebida. Agora vamos fazer a linha do tempo da prescrição, né? Então, a denúncia foi recebida, recebendo a denúncia, em 20 de abril de 2008. 20 de abril de 2008. Tendo o feito seu regular processamento, até que em 25 de abril de 2012, houve a sentença penal condenatória. 25 de abril de 2012. Publicada a decisão condenando Karen à pena final de 2 anos e 6 meses. Então, a sentença fixou uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 12 dias multa, substituída por restritivas de direitos. Para cada um dos crimes foi aplicada a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Então, para cada crime de furto, foi aplicada a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Para cada um dos crimes foi aplicada a pena de 2 anos de reclusão e 2 dias multa, mas fixou o magistrado a fração de 1/4 para aumento da pena em virtude do reconhecimento do crime continuado. As partes não interpuseram recurso de apelação. Considerando que não existe mais possibilidade de interposição de recurso da decisão, responda os itens a seguir. Letra A. Qual tese defensiva a ser alegada de modo a impedir que Karen cumpra a pena que lhe foi aplicada? Fundamente. Então, vamos ver. Ela praticou 4 condutas de furto. O Ministério Público denunciou por crime continuado, denunciou pelo 155, parágrafo 4º, inciso 2, que é o furto, combinado com crime continuado, em 4 vezes. A denúncia foi recebida em 20 de 4 de 2008, sentença penal condenatória fixou uma pena final, isso aqui é importante, fixou uma pena final para os 4 furtos praticados em crime continuado, em 2 anos e 6 meses, mais 12 dias multa. Para cada furto, entretanto, a sentença fixou 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Então, vejam, a primeira coisa aqui que a gente tem que entender é que no crime continuado, ou em qualquer outra espécie de concurso de crimes, seja o concurso material, seja o concurso formal, as penas são aplicadas, deverão ser consideradas isoladamente para fins de prescrição. Isso está lá expresso no artigo 119 do Código Penal. O 119 do Código Penal diz assim: no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um deles isoladamente. Então, você não vai considerar essa pena final aqui para fins de prescrição. Você vai considerar a pena aplicada a cada um dos furtos. E a pena aplicada para cada um dos furtos é de 2 anos. E a sentença, então, fixou 2 anos para cada um dos furtos e não admite mais recurso. Então, vejam, aqui eu já tenho uma pena em concreto, 2 anos, aplicada para cada um dos furtos. Já existe trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena de 2 anos não poderá mais ser aumentada. E
A defesa não recorreu e também a acusação não recorreu. Já existe trânsito em julgado aí. Para a acusação já existe trânsito em julgado, está expresso isso aí na questão. Como que eu vou analisar a prescrição? Então, vejam, primeiro passo, eu não vou analisar 2 anos e 6 meses, porque isso aqui é o somatório dos 4 furtos em que o juiz aplicou a causa de aumento de 1/4 da pena. Mas você vai considerar a pena aplicada para cada um dos furtos. Então, se a gente já tem a pena de 2 anos, a gente vai jogar essa pena de 2 anos na tabela do artigo 109 do Código Penal. E o artigo 109 do Código Penal, ele diz assim: prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Então, aqui é exatamente esse caso, né? Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Então, aqui, a prescrição a partir do 109 é de 4 anos. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar se do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória já transcorreu mais de 4 anos. E aí nós vamos ver o seguinte: 19/4/2012 teria transcorrido 4 anos. E a sentença é de 25/4/2012. Então, realmente, aqui já prescreveu. Prescreveu no dia 19/4/2012, às 24 horas. Agora, vejam, essa prescrição levou em consideração uma pena em concreto, a pena de 2 anos. Levou em consideração a pena aplicada a cada um dos crimes isoladamente, tendo em vista a redação do artigo 119 do Código Penal. Tendo uma pena em concreto e essa pena não podendo mais ser aumentada, a gente já pode analisar para fins de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Olhamos para trás e vimos que realmente nesse espaço aqui transcorreram mais de 4 anos, havendo então da sentença para trás o que se chama de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa, né, da sentença para trás. Então, nós temos aqui um caso clássico de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. E a prescrição se deu no dia 19/4/2012, às 24 horas. Muito importante a gente entender o seguinte: aqui há um caso de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Por que pela pena aplicada? Porque nós já temos uma pena aplicada e já há trânsito em julgado para a acusação. Então, essa pena aplicada não pode mais ser aumentada. Se ela não pode mais ser aumentada, ela já pode ser analisada para fins de prescrição. E a pena será analisada, a pena aplicada isoladamente no caso de concurso de crimes. Então, você leva em consideração os 2 anos e não a pena final de 2 anos e 6 meses. Porque a pena final de 2 anos e 6 meses foi resultado dos 4 crimes de furto. O furto 1, o furto 2, o furto 3 e o furto 4. E vejam que o Ministério Público considerou aqui a existência de crime continuado, né? Portanto, concurso de crimes, artigo 71 do Código Penal, ele considerou que estavam presentes as condições de tempo, lugar e maneira de execução. Então, ele aplicou o crime continuado, que é bom para a defesa. E o juiz, então, condenou por 4 furtos, considerou o crime continuado e aumentou em 1/4 a pena, considerando o crime continuado. Agora, vejam que interessante. A parte mais importante da questão é você não poder considerar esses 2 anos e 6 meses para fim de prescrição. Se você joga esses 2 anos e 6 meses na tabela do 109, você teria errado a questão, porque aí não teria dado prescrição. Mas o que você deve jogar, segundo o artigo 119 do Código Penal, é a pena aplicada a cada um dos crimes isoladamente. E a pena aplicada a cada um dos crimes isoladamente foi de 2 anos. Então, é 2 anos que será jogado na tabela do 109, tem um prazo prescricional de 4 anos. Você olhou da sentença para trás, nesse transcurso aqui,
houve mais de 4 anos havendo a prescrição no dia 19/4/2012. Veja, se o recebimento da denúncia de 20/4/2008 vai prescrever sempre no dia anterior às 24 horas. Então, é 19/4/2012, às 24 horas, 4 anos, porque 2 anos jogado na tabela do 109 é 4 anos. Então, percebam que aqui existiu prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Eu vou colocar aqui no quadro explicando. Nós temos, vamos imaginar que aqui tem a sentença penal condenatória. Se a sentença penal condenatória fixa uma pena em concreto, e se essa pena aqui não pode mais ser aumentada, porque já existe trânsito em julgado para o MP, você pode pegar essa pena X para fins de prescrição. E você primeiro olha para trás e depois olha para frente. Se não houve prescrição para trás, você olha para frente. Para trás, você vai ver do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. Se houve prescrição aqui, e se é pela pena aplicada, nós temos prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada para trás, retroativa. Se não ocorreu aqui, você olha para frente. Essa para frente, da sentença para frente, é a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente. Vejam que tanto a prescrição retroativa quanto a intercorrente, elas levam em consideração a pena aplicada. E para você levar em consideração a aplicada, você tem que ter 2 requisitos. Você tem que ter uma pena aplicada e tem que ter ocorrido trânsito em julgado para a acusação. E quando é que existe trânsito em julgado para a acusação? Quando a acusação não recorre, quando a acusação recorre, mas não visa aumentar a pena. Por exemplo, o juiz condena 2 anos e concede o sursis. O Ministério Público recorre somente do sursis. Já existiu trânsito em julgado para a acusação, porque os 2 anos já está fixado. Essa pena de 2 anos não pode mais ser aumentada. Então, quando o Ministério Público não recorre, quando recorre, mas não objetiva aumentar a pena, visa, por exemplo, revogar o sursis. Terceiro, quando o Ministério Público recorre, visa aumentar a pena, mas o recurso do Ministério Público é julgado improvido. E ainda tem uma 4ª possibilidade de já considerar o trânsito em julgado para a acusação. Quando o Ministério Público recorre, objetiva aumentar a pena é aumentada, mas é aumentada de forma a não alterar o prazo prescricional. Então, nós já vimos que a pena de até 2 anos prescreve em 4. Vamos imaginar que existisse uma condenação de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, e o Ministério Público objetivasse a condenação de 2 anos. E o tribunal julgasse provido o recurso do Ministério Público, aumentando a pena para 2 anos. 1 ano e meio e 2 anos prescrevem no mesmo prazo de 4 anos. Então, aquela pena de 1 ano e meio já poderia ser considerada porque prescreve no mesmo prazo de 4 anos. Então, a gente tem que entender que, primeiro, para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, nós temos que ter uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto e essa pena nunca mais poderá ser aumentada. E quando que a pena não pode ser aumentada? Quando existe trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público. E quando é que existe trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público? Quando o Ministério Público não recorre. Quando o Ministério Público recorre, mas não visa aumentar a pena. Quando o Ministério Público recorre, mas o seu recurso é improvido. Quando o Ministério Público recorre, objetiva aumentar a pena é aumentada, mas não muda o prazo prescricional. Em todas essas 4 situações, são consideradas que já existem trânsito em julgado para o MP, e se já existe trânsito em julgado para o MP, existindo uma sentença penal condenatória e trânsito em julgado para o MP ou para a acusação, existindo essa dobradinha aqui, você já pode analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Se existe uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, mas não existe trânsito em julgado para o MP, você só poderá analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato e não pela pena em concreto. E como que você faz para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato? Pega a pena máxima
prevista para o crime, por exemplo, homicídio de 6 a 20 anos. Pega a pena máxima, 20 anos, e joga na tabela do 109, que você vai ter o prazo da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Ok? Atenção para esse detalhe. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto exige obrigatoriamente sentença penal condenatória, fixando uma pena em concreto, trânsito em julgado para o MP. Se existir pena fixando uma pena em concreto, sentença fixando uma pena em concreto e trânsito em julgado para o MP, eu já posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto ou pela pena aplicada. Se eu já posso analisar a prescrição pela pena aplicada, eu vou olhar da sentença para trás. Quando eu digo da sentença para trás, é da sentença até o recebimento da denúncia. E aí eu estou me referindo à prescrição retroativa, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. E se eu olho da sentença para frente, eu estou me referindo à prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada superveniente ou intercorrente da sentença para frente. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se estiver gostando dos vídeos que eu estou colocando no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like nos nossos vídeos, de compartilhar os vídeos com um amigo para que esses vídeos cheguem cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, eu sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos.